Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Vinícius Borges, se você não me conhece e se você ainda não viu os outros vídeos dessa série de trabalhando com Pentaho e fazendo conversão de dados, eu recomendo fortemente que você veja, já que nós estamos no quarto vídeo. Então, embora eu fale bastante nos vídeos anteriores, eles são uma base. Não tem como a gente construir uma casa começando pelo telhado. E embora a gente vá pôr a mão na massa agora e converter de fato os dados, é interessante que você veja os vídeos anteriores para se inteirar da ferramenta. Vou jogar aqui para a tela do computador e pegar ali o nosso arquivo, o nosso job que a gente fez na aula passada, YT aulas. Ele está em branco, não tem nada, mas eu vou deixar ele aqui em aberto. Hoje, a gente vai trabalhar dentro de uma transformação. Então, durante toda essa série de vídeos, a minha ideia é trabalhar com a tabela de produtos. Como eu falei nas aulas passadas, a gente tem ali coisas que a gente tem que pré-converter. A gente tem que conhecer as dependências da tabela para pré-converter elas. Então, nessa aula, a gente vai fazer esse pré-requisitos da tabela de produtos, que são os grupos, subgrupos e unidades de medida e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova transformação e em todas as aulas, primeiro eu vou trabalhar com um Excel para depois trabalhar com uma tabela, com um SQL de fato. Embora não faça diferença, tá? A gente está só mudando a origem, mas a maneira de transformar os dados e de inserir os dados no outro banco de dados que a gente precisa é a mesma. Mas para trabalhar com Excel, a gente tem aqui no input. Cada input desses, cada quadradinho, cada ícone é uma step. Imaginem steps como funções, funções, eu acho que essa é a melhor palavra. Então, aqui na pasta de input, que seriam as origens, nós temos várias opções, como CSV, data grid, XML, mas durante as aulas a gente vai usar o CSV, sempre primeiro o CSV e depois o table input. O table input, ele é, de fato, a conexão com o banco de dados. Ele busca algo de um banco de dados, por isso table input. Não vamos usar o table input agora, porque nós vamos usar o CSV. Aqui nesse CSV, a gente colocou a step. Eu vou dar o nome dela de CSV produtos, porque esse é o arquivo que a gente vai estar lendo. Em File Name, a gente vai navegar e buscar o nosso arquivo CSV. Tem que estar na extensão CSV, tá, pessoal? Entrei na pasta errada, nós queremos ir na pasta Pentaho. Dentro da pasta Pentaho YouTube produtos.csv. Delimiter é o separador do Excel. Então, o que acontece? Se a gente abrir aqui, ó, CSV, vou editar com um bloco de notas. Editar com Notepad. Vocês vão ver que o arquivo CSV ele é separado por vírgulas. Nesse meu caso aqui, ele está separado por um ponto e vírgula. Então, o nosso delimiter dentro do Pentaho é um ponto e vírgula. Coloquei aqui, as únicas coisas que a gente precisa de fato preencher são essas três primeiras. Depois a gente pode dar um obter campos aqui, ok. Ele traz para a gente todos os campos que ele encontrou ali naquela tabela de Excel. Então, ID produto, código, descrição, descrição completa, grupo e por aí vai. Então, ok, embora essa minha tabela tenha os dados de produtos, como eu falei, a gente está convertendo os pré-requisitos desses produtos. Ou seja, a gente vai converter agora os grupos, subgrupos e por aí vai. Então, CVT, CSV, né, produtos, eu vou dar um Ctrl S aqui, YT, e eu já tinha feito aqui uma pré-conversão para mostrar uma outra situação, mas eu vou dar o nome de CVT, que eu me lembro que é conversão, pré-req, que eu me lembro que são os pré-requisitos da tabela de produtos. Maravilha, então a gente tem aqui o nosso CSV e para trabalhar nele, as nossas linhas estão todas repetidas. Eu tenho aqui grupos, mas eu tenho limpeza repetido várias vezes, açougue repetido várias vezes. Não é isso que a gente quer. A gente quer agrupar todo mundo e colocar aqui, alimentar a tabela de grupos de produtos no código UP. Então, a gente tem o nosso CSV. A gente vai precisar agora da step de sort rows. Para que sort rows? Para organizar as nossas linhas, ou seja, ele vai organizar ali de forma ascendente ou descendente, né? Nesse caso aqui, de A até a Z. Então, nós vamos ligar aqui a nossa step. A gente deixa o mouse um pouco parado, ele vai pedir para ligar. Nesse caso, a gente tem que usar a seta aqui apontando para a direita aqui, saindo na direita, né? Então, a gente está dizendo que os dados estão saindo do CSV e entrando no sort rows.
Aqui a gente vai usar um dummy, só para exemplificação. O dummy, ele não faz nada, ele só recebe os dados e nada, ele do nothing, né? Ele não faz nada. Vou executar aqui só para a gente ver como está ficando. Ele vai me dizer que vai salvar o arquivo. Maravilha, executou com sucesso. Agora a gente pode vir no Preview Data aqui do dummy. A gente tem organizado. Na verdade, a gente não tem organizado, porque a gente precisa entrar no Sort Rows aqui e dizer para ele quem que ele vai organizar. Então, nós vamos organizar por grupo de forma ascendente. Salvei e executei agora. Preview Data, agora nós temos organizados por grupo. Então, reparem aqui que nós temos açougue, bebidas, hortifruti, laticínios e etc. Só que para preencher a tabela de grupos de produto, a gente não precisa ainda disso. A gente precisa de uma linha só. Não tem como criar vários grupos chamados açougue, ou bebidas, ou hortifruti. Então, tudo isso aqui tem que virar um grupo só, uma linha só. Para transformar em uma linha só, vamos apagar aqui, vamos deixar o dummy de lado um pouco. E vamos dizer que a gente vai usar a gente fez aqui group by. O group by tá aqui em estatísticas, né? Então a gente vai jogar um group by. Nesse sort rows, nós vamos jogar para o group by para dizer que os dados vêm do CSV, são organizados no sort rows e agora nós vamos agrupar eles. Nós vamos agrupar o group field, vai ser o grupo. Ok? A gente pode só fechar aqui e jogar com um dummy agora. Vamos voltar o dummy aqui e dizer agora que o nosso CSV está passando por uma linha organização, agrupando e caindo no nosso dummy que não faz nada. Executamos, ele vai dizer que vai salvar os produtos. Ok, vamos entrar agora no dummy. Aqui em Preview Data, agora nós temos agrupado somente a linha dos grupos. A gente tem um Group By aqui, então a gente tem os grupos e somente as linhas deles organizadas. Se a gente tirar o Sort Rows aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Por que que não funciona? Porque o Group By aqui, ele precisa que as linhas estejam organizadas. Ele precisa que o dado que a gente vai agrupar precisa estar organizado em sequência. Maravilha, então agrupamos, só que a gente ainda não tem o ID. Aqui a gente precisa de um ID para ligar na tabela de grupos de produto, porque é um pré-requisito. Como que a gente vai criar algum dado que não tem o ID? E na nossa tabela a gente só tem a descrição. Isso pode acontecer não só no Excel, mas num banco de dados também. A gente pode pegar um banco de dados ali que só tem os nomes, ele só controla por nomes, só por descrição. Como que a gente faz isso? Vamos apagar esse rope aqui, deixar o dummy de lado e nós vamos vir aqui em Transform. Na aba Transform a gente tem o Add Sequence, adicionar sequência, né? Imaginem assim. Add Sequence. E aqui nós temos o Value Name. O Value Name vai ser ID produto, a gente pode colocar. Aqui ele vai se iniciar no valor 1 e vai incrementar de 1 em 1. Então, para cada linha que ele encontrar, ele vai iniciar do 1 e 2, 3, 4, por aí vai. Vamos jogar de volta aqui no nosso dummy. Vamos ligar com ele aqui e vamos executar. Ok? Vou colocar para não aparecer, para ele sempre salvar automático. Agora, no nosso Preview Data, a gente tem açougue e o ID do produto. Só que se a gente analisar a tabela do código UP no banco de dados, a gente ainda tem o PGRU empresa, que é a empresa daquele grupo. E ela é uma informação obrigatória. Não tem como criar um grupo sem ter a empresa. Então, nós vamos apagar também. Vamos adicionar agora aqui uma constante, um valor fixo que não muda. Então, é uma constante. Na aba Transform também, a gente vem em Add Constants. Eu busco aqui o pesquisar porque é mais fácil, mas se você lembrar aí das pastas onde está, não tem problema. Então, Add Constants. Dentro do Add Constants, nós vamos dar o nome de empresa. O tipo dele vai ser um inteiro, que é um número. E aqui o valor vai ser 1. Então, a gente deu um nome, definiu como inteiro e deu o valor de 1 para ele. Ele tem que ter um valor para a gente marcar lá. Se a gente fosse utilizar aqui outros tipos de constante, como uma constante de texto, a gente mexeria no tipo, talvez no formato, no tamanho, decimal, as casas decimais. Mas aqui a gente só precisa da empresa, vai da sua necessidade aí quando você for converter os dados. Vamos jogar novamente no dummy e ver como ficou agora aqui os nossos dados.
dummy do nothing, preview data, agora nós temos grupo, ID produto e empresa. Lembrando que a sequência das steps é importante. Se eu jogo esse add constantes aqui na frente do sort rows, ele não vai aparecer no dummy no final. Por quê? Os nossos dados do Excel vêm, é adicionado uma constante, depois ele organiza e no group by eu estou falando para ele agrupar e me retornar somente o grupo. Então, se a gente não passa o empresa, ele não viria para cá. Então, é muito importante que haja essa sequência. O group by, por exemplo, só funciona se o sort row estiver antes dele, porque se não tiver uma organização das linhas, ele não tem como agrupar os dados. O add sequência aqui a gente poderia colocar em qualquer lugar. E qualquer lugar e não ao mesmo tempo. Por quê? A gente precisa agrupar para o grupo e dar o ID do grupo. Se a gente colocasse um add sequência ali antes do CSV, aí ele geraria uma sequência para cada linha, e não é o que a gente precisa. A gente precisa já para os grupos agrupados, né? Então, aqui nós pegamos um CSV, organizamos as linhas, agrupamos, demos um ID para ela, adicionamos uma constante que é a empresa e jogamos aqui num dummy que não faz nada. Mas essa step final, ao invés de ser um dummy, agora ela vai virar uma tabela, um banco de dados, um output. Então a gente vai jogar dentro do código up. Para jogar dentro do input, do output, quer dizer, a gente tem aqui o table output, e eu vou falar por que eu não gosto de usar o table output. Nós temos o update, e nós temos o insert update. Então, essas são os outputs que nós usamos geralmente. A gente tem o delete também. A gente poderia adicionar aqui e sempre que ele receber esses grupos, ele vai deletar. Mas eu gosto de para isso, usar o insert update. Então, todas essas aqui a gente pode deixar sem. Mas primeiro eu vou demonstrar aqui com o table output e mostrar para vocês o porquê que eu não gosto de utilizar o table output. Para o table output, o que acontece? A gente abre o table output, aqui a gente pode tb prod grupo, que é o nome da nossa step, não é o nome da tabela ainda. Aqui em connection, código up, e target table é a tabela que nós vamos mandar os dados. Então a gente vem aqui e busca pela tabela, tb prod grupo. Prod grupo. Achamos o prod grupo. Commit size, a gente pode deixar no valor de 1000. O commit size aqui nada mais é do que ele vai incluindo as linhas e quando chegar em 1000 linhas, ele vai dar um commit, ou seja, ele vai gravar de fato no banco de dados. Então, para performance e para garantir que os dados sejam de fato gravados, o 1000 aqui é uma linha, é um valor interessante. E aqui a gente precisa marcar o Specify Database Fields, ou seja, a gente precisa dizer para ele quem são as colunas que nós vamos preencher no banco de dados. Se a gente não preenche, ele não deixa a gente alterar. Então, a gente marca o Specify e aqui em Table Field, a gente vai alimentar o pgru empresa, pgru ID e pgru descrição. Nada dessas outras aqui eu vou alimentar, porque eu não tenho no meu Excel e não são informações obrigatórias. Para a gente ter um produto, um pré-requisito do grupo de produtos, são só esses três: empresa, ID e descrição. Aqui no String Field nós vamos dizer... Opa, a gente tem que ligar, senão não vai aparecer ali no nosso String Field. Vamos ligar ele na nossa sequência de dados e agora sim, no Database Specify, ele vai aparecer aqui o empresa, o ID produto. Na verdade, eu nomeei ID produto, devia ser ID grupo, né? Mas tudo bem. E o grupo aqui, que é a descrição. Então, com isso, a gente tem agora a nossa step finalizada. Se a gente tivesse que converter, seja por banco de dados ou seja por tabela de Excel, a gente teria essa sequência aqui. Talvez com o banco de dados não seria necessário, já que a gente não precisa sortear as linhas, a gente pode fazer tudo isso aqui que aconteceu no meio via SQL, mas não tem problema. Eu vou executar aqui para vocês e ele vai dar um erro. Então, reparem que a gente tenta executar, deixa eu tirar esses daqui, essas informações, para ele executar só o de cima. Ele tenta executar, mas dá um erro. Porque já existe nesse meu banco de dados um grupo, um pgru ID. E esse é o problema do table output. Se a gente já tem um dado ali alimentado... Nossa, 15 minutos, pessoal, perdão. Vou tentar agilizar aqui o mais rápido possível, ou talvez eu divida esse vídeo em duas partes. Mas se a gente já tem um dado alimentado naquela tabela, a hora que ele tenta incluir um grupo, o que o table output está fazendo? Ele está tentando criar, ele está tentando fazer um insert. Se você conhece SQL, você sabe. Ele está tentando fazer um insert.
e ele não consegue, porque aquele registro com o código 1, que é a chave primária, já existe. Então, por isso eu não gosto do table output. Se a gente tem certeza que a tabela tá limpa, tá em branco, a gente poderia utilizar o table output. Mas como esse não é o caso, eu particularmente gosto de utilizar o insert update. O insert update é muito parecido. A gente vai ligar os dados, vai dizer para ele qual é a conexão, código up. O target table vai ser o nosso tprod grupo, tbprod grupo. ABC, prod grupo, prod grupo. Então, a nossa conexão é o código up, o target table é o prod grupo. A diferença aqui é que a gente tem as chaves de comparação. Então, a gente dá um get fields aqui nessa primeira linha e a gente vai dizer que, a gente pode apagar tudo aqui, e a gente vai dizer que quando o pgru empresa for igual ao empresa que a gente tem criado aqui, quando o pgru id for igual ao id produto, o que ele vai fazer? Ele vai inserir ou atualizar os dados naquela tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vem em Get Updates e a gente vem em Edit Mapping. No Edit Mapping, a gente faz as ligações. Então, a gente diz que o grupo é a descrição, o empresa é o pgru empresa e o produto aqui, que está nomeado errado, seria o nosso pgru ID. Opa, sumiu meu ok, dei um ok aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esses dados. Aqui eu tenho o pgru empresa. Eu posso dizer que ele talvez não atualize o pgru empresa. Ele traga somente o 1 que eu coloquei ali. Mas eu vou deixar aqui para ele atualizar. Vou dar um ok e agora se a gente executar, ok, pgru, a gente tem um transformation has finished. Ou seja, a gente finalizou essa transformação. Então, agora, os nossos dados, todos eles estão lá dentro do banco de dados. Para isso, eu vou abrir aqui para a gente confirmar. Então, NVMe, Upsystem aqui. Vou abrir o nosso IBExpert mesmo. A gente poderia usar o Red, mas aqui no meu IBExpert já está configurada aquela conexão. 20 minutos, 20 minutinhos de aula. Eu acho interessante aí, vocês vão gostar. É um conteúdo bem bacana. E eu vou ter que deixar o banco de dados para a próxima. Vou só conferir essa conexão e editar ela. Talvez precise ser upsystem /dados.fdb. Teste connect, passou, ok. Vamos nos conectar ao banco de dados. E aqui a gente agora ter o grupo tbprod grupo. Dentro do prod grupo, nós vamos ter açougue, bebidas, hortifruti, laticínios, limpeza, mercearia, padaria, tudo que a gente tinha naquela conversão. E lembrem-se que no table output não funcionou, porque essa minha base de dados, ela já tinha mais grupos. Ela já tinha aqui grupo de correia, grupo de acessório, grupo de abraçadeira. Então, o que eu fiz? A gente usa o insert update para ter certeza que esses dados vão ser gravados, mesmo que hajam registros na tabela de destino. Então, ele vai gravar, mesmo que haja um registro, ele só vai atualizar os dados. Então, aqui o primeiro grupo poderia não ser açougue, mas ele se transformou no açougue porque a gente usou um insert update. E esse vídeo... Perdão, pessoal, esse vídeo vai chegar aí em 20 minutos, mas, assim, uma aula muito proveitosa para vocês. Embora a gente tenha trabalhado somente com Excel, eu acho que é um conteúdo de grande valia aí e vocês vão entender e conseguir aplicar isso não só para grupos. Eu tenho aqui nessa tabela grupo, subgrupo, marca, unidade, todas essas são pré-conversões que a gente tem que fazer no produto. Então, vocês já entenderam aí como funcionam as steps de input, output, como que os dados são gravados e já viram aí muita coisa, como a gente ordena, como a gente agrupa, como a gente coloca uma sequência e como a gente adiciona uma constante. Então, eu acho que é um conteúdo de grande valia. Vou pedir, se você ainda não se inscreveu e não está acompanhando a série, se inscreva, acompanhe e compartilhe aí com quem você acha que precisa conhecer também essa ferramenta e esse conteúdo. Embora a gente tenha chegado aí num vídeo de 20 minutos, peço perdão para vocês, mas eu peço que vocês compareçam aí também na próxima aula. Eu vou tentar não me alongar demais, certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.